O tapa ecoou pela sala de estar. Não foi apenas o som que reverberou pelas paredes do antigo casarão em Jundiaí, mas a indignidade do gesto. Joana, 68 anos, levou a mão trêmula ao rosto enquanto encarava, incrédula, a futura nora. Patrícia, com seus 30 anos e unhas perfeitamente esmaltadas, não demonstrava qualquer remorso. Atrás dela, Ricardo, único filho de Joana, permanecia paralisado, o olhar fixo no chão de tábua corrida que sua mãe encerava religiosamente toda semana. "Sua velha egoísta!" gritou Patrícia, o rosto contorcido numa máscara de fúria. "Quem você pensa que é para recusar-nos dar as chaves? Você vai morrer logo mesmo." O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer grito. Pela janela da sala, o sol da tarde de outono iluminava o aparador de Jacarandá. O primeiro móvel que Joana e Heitor, seu falecido marido, haviam comprado juntos, economizando centavo por centavo. O mesmo aparador que Patrícia chamara de velharia que deveria ir para doação semanas atrás. Joana respirou fundo, sentindo o gosto metálico do sangue no canto da boca. Não eram apenas as palavras ou o tapa que doíam. Era o silêncio de Ricardo. O menino que ela embalara em noites de febre, para quem preparara café da manhã todos os dias durante a faculdade, por quem sacrificara sonhos próprios, agora a observava com olhos vazios, como se ela fosse uma estranha. "Acho melhor vocês irem embora agora", disse Joana, com uma calma que nem ela sabia de onde vinha. "Vamos, Ricardo", ordenou Patrícia, pegando a bolsa de marca. Sua mãe precisa de tempo para entender que o mundo não gira em torno dela. Quando a porta bateu, Joana permaneceu imóvel. Pela janela, viu o casal entrar no carro importado, presente dela para o aniversário de 35 anos do filho. Ricardo nem olhou para trás. Do outro lado do muro baixo que separava as casas, seu Afonso, professor aposentado de 72 anos e vizinho de Joana há décadas, fingia podar as roseiras. Seus olhos encontraram os de Joana por um instante. Ele havia presenciado tudo. Naquela noite, sozinha na cama que dividira com Heitor por quase 4 décadas, Joana chorou pela última vez. Não eram lágrimas de dor ou autocomiseração. Eram lágrimas de despedida. A mãe abnegada, a viúva discreta, a senhora que vivia para servir aos outros estava morrendo. Em seu lugar, nascia algo novo. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 7h30. Joana, que já estava de pé desde as 5, atendeu no primeiro toque. "Dr. Almeida? É a Joana. Chegou a hora. Prepare os documentos da Café Forte. Todos eles." Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio respeitoso. "Estava esperando sua ligação, Joana", respondeu o advogado, com uma voz que misturava alívio e determinação. "A lealdade a Heitor é a lealdade a você." Joana desligou e fitou o retrato de Heitor na cômoda. Um homem discreto, de sorriso contido e olhos inteligentes. Um gênio financeiro que ninguém jamais suspeitou. Um homem que construíra um império silencioso enquanto vivia numa casa modesta, dirigia um carro nacional e usava os mesmos sapatos por anos. "Você estava certo, meu velho", murmurou Joana para o retrato. "Tentamos protegê-lo do dinheiro para que ele valorizasse o trabalho. E acabamos criando um monstro." Ela abriu a janela e deixou o ar fresco da manhã de Jundiaí entrar no quarto. Ao longe, o apito do trem de carga cortava o silêncio da cidade ainda adormecida. O mesmo som que embalara sua infância como filha de imigrantes italianos que chegaram sem nada além da disposição para o trabalho. O mesmo som que Heitor dizia ser a música do progresso. 2 horas depois, o táxi deixou Joana em frente ao discreto prédio comercial no centro da cidade. Não havia placa identificando o escritório no 3º andar, apenas uma porta de madeira maciça
com o número 302. Dr. Almeida, um senhor de 70 anos com postura militar e cabelos perfeitamente brancos, a esperava com uma pasta de couro sobre a mesa de mogno. Bom dia, Joana. Café? Forte, por favor, ela respondeu com um meio sorriso ao perceber a ironia do pedido. Enquanto o advogado preparava o café numa cafeteira italiana no canto da sala, Joana observou o escritório. Nas paredes, diplomas e algumas fotos discretas. Em uma delas, 2 jovens sorridentes em trajes de formatura, Heitor e Almeida, amigos desde os tempos da faculdade de Direito. Aqui está, disse ele, colocando uma xícara fumegante à sua frente. Forte como os velhos tempos. Joana tomou um gole e sentiu o amargor reconfortante do café bem feito. Almeida, preciso entender tudo. Absolutamente tudo. O advogado assentiu, abriu a pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. A Café Forte Investimentos S.A. foi criada por Heitor em 1985, em homenagem ao avô dele, o Barão do Café. Atualmente, a holding controla 3 fazendas produtivas no sul de Minas, 17 imóveis comerciais em São Paulo e uma carteira de ações blue chip, que seria a inveja de qualquer banco de investimentos. Ele empurrou um relatório financeiro na direção de Joana. O valor total atual está na última página. Joana ajustou os óculos de leitura e, quando seus olhos encontraram o número, sentiu o ar faltar por um momento. Isso não pode estar certo. Está absolutamente correto. Heitor era um gênio, você sabe. Enquanto outros empresários ostentavam riqueza, ele a multiplicava em silêncio. Joana pousou o relatório na mesa, sentindo o peso da responsabilidade. E eu sou? A presidente do conselho e acionista majoritária desde o falecimento de Heitor. Tudo está em seu nome. Ricardo nunca foi incluído na estrutura societária, conforme instrução expressa de vocês 2. Joana fechou os olhos por um momento, lembrando-se das longas conversas com Heitor sobre o futuro do filho. Como eles haviam decidido que Ricardo precisava aprender o valor do trabalho antes de herdar qualquer coisa. Como eles acreditavam estar protegendo-o ao esconder a verdadeira extensão da fortuna familiar. Nós erramos, Almeida, disse ela finalmente. Tentamos protegê-lo da riqueza, mas acabamos criando alguém que só valoriza o dinheiro. E agora, ele e aquela mulher acham que podem me humilhar e tomar tudo o que é meu. Doutor, Almeida serviu mais café para ambos. O que você quer fazer, Joana? Ela tomou outro gole de café, sentindo a determinação crescer dentro de si como uma onda. Quero justiça, não vingança, justiça. Quero que eles entendam o verdadeiro valor das coisas. E quero que isso aconteça no lugar onde eles planejam me humilhar publicamente. O casamento? Joana assentiu, um plano já se formando em sua mente. O casamento. Eles escolheram o palco, vamos usá-lo. Naquela mesma tarde, enquanto Joana voltava para casa, seu celular tocou. Era Ricardo. Mãe, tudo bem? Patrícia está muito arrependida pelo que aconteceu ontem. Nós 2 estamos. Joana quase podia ouvir Patrícia sussurrando as palavras que ele deveria dizer. Que bom, filho, respondeu, mantendo a voz neutra. Olha, estamos com um pequeno problema com o casamento. O buffet Estrela exige um cheque caução para garantir a festa, e nosso limite não é suficiente. Você poderia. Claro, filho. Passe aqui amanhã e resolveremos isso. Quando desligou, Joana sorriu pela primeira vez em dias. A armadilha começava a se fechar. No dia seguinte, Ricardo apareceu sozinho, parecendo nervoso. Joana o recebeu com um abraço, como se nada tivesse acontecido. Trouxe o contrato do buffet? Perguntou, servindo-lhe um copo de suco de laranja recém-espremido, como fazia desde que ele era criança. Ricardo tirou um envelope da pasta. Está tudo aqui.
É só assinar o cheque calção. Joana pegou os documentos e os leu cuidadosamente. Uau! Vocês não economizaram em nada, hein? Champanhe francês, lagosta, filé mignon importado. Ricardo pareceu desconfortável. Patrícia queria algo especial. É um dia único, né? Joana assinou o cheque com um floreio e o entregou ao filho. Realmente único, concordou, com um sorriso enigmático. Quando Ricardo saiu, ela pegou o telefone. Dr. Almeida? Fase 1 completa. Eles morderam a isca. Nas semanas seguintes, Joana interpretou perfeitamente o papel da mãe submissa. Aceitou todas as exigências absurdas de Patrícia para o casamento, assinou cheques, concordou com mudanças de última hora e ouviu calada comentários maldosos sobre sua aparência, sua casa, sua vida. Enquanto isso, doutor, Almeida trabalhava nos bastidores. Uma informação vazada estrategicamente para um corretor imobiliário conhecido de Patrícia mencionava uma oferta milionária pelo terreno onde ficava o casarão de Joana. Como previsto, 3 dias antes do casamento, o casal apareceu na porta de Joana com sorrisos calculados. Mãe, precisamos conversar sobre algo importante, começou Ricardo, enquanto Patrícia folheava displicentemente uma revista de decoração. Claro, filho. Soubemos que a construtora Horizonte fez uma oferta pelo seu terreno. Joana fingiu surpresa. Como vocês souberam disso? O mundo dos negócios é pequeno, interveio Patrícia com um sorriso artificial. Mas a oferta deles é ridícula. Esse terreno vale pelo menos o dobro. Eu não estou interessada em vender, respondeu Joana, observando o pânico momentâneo nos olhos da nora. Não, claro que não, apressou-se Ricardo. Mas, se algum dia você quiser, precisamos garantir que ninguém te passe para trás. Por isso, trouxemos um documento de proteção. Ele tirou um papel do bolso interno do paletó. É só uma procuração que nos dá poder para negociar em seu nome, caso apareçam ofertas. Para sua proteção. Joana pegou o documento e o examinou lentamente. Parece complicado. Acho que deveria mostrar ao doutor Almeida antes. Não há necessidade, cortou Patrícia impaciente. É um documento padrão. E o Almeida é tão antiquado. Ele só vai atrasar tudo. Joana hesitou propositalmente, saboreando a ansiedade crescente do casal. Bem, se é para minha proteção. Ela assinou o documento com uma caligrafia trêmula, interpretando perfeitamente o papel da idosa confusa. Ricardo e Patrícia mal conseguiam esconder o triunfo. Ótimo, mãe. Agora podemos proteger seu patrimônio adequadamente. Quando eles saíram, Joana ligou imediatamente para doutor Almeida. Eles assinaram a própria confissão. A procuração que me deram dá a eles controle total sobre meus bens, sem qualquer cláusula de proteção para mim. Perfeito, respondeu o advogado. Isso, mais o laudo médico do Tapa, o testemunho do seu vizinho e as gravações das humilhações, formam um caso sólido de abuso patrimonial contra idoso. Estamos prontos para a fase final. Na véspera do casamento, Joana recebeu um telefonema inesperado. Era seu Afonso, o vizinho. Dona Joana, desculpe incomodar, mas... Eu vi o que aquela moça fez com a senhora outro dia. Não é da minha conta, mas minha falecida esposa sofreu algo parecido com o filho dela. Se precisar de uma testemunha. Joana sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, Afonso. Na verdade, eu preciso sim. O clube tradicional de Jundiaí resplandecia naquela noite de sábado. Luzes douradas iluminavam os jardins centenários, garçons de gravata borboleta circulavam com bandejas de champanhe e a nata da sociedade local desfilava em trajes de gala. O casamento de Ricardo e Patrícia não era apenas uma união matrimonial, era uma declaração de status. No salão principal, decorado com orquídeas brancas importadas e cristais que refletiam a luz como diamantes,
200 convidados aguardavam o início da cerimônia. Entre eles, empresários influentes, políticos locais e famílias tradicionais que Patrícia havia selecionado cuidadosamente para compor o cenário perfeito de sua ascensão social. Nos bastidores, na sala da noiva, Patrícia ajustava o vestido de grife francesa diante do espelho. Ao seu lado, sua mãe, uma mulher de meia idade com excesso de joias e maquiagem, parecia mais nervosa que a própria noiva. "Você viu a mãe do Ricardo?" perguntou a mãe de Patrícia, espiando pela porta entreaberta. "Aquela velha deve estar em algum canto, com aquele tailleur cafona que ela insistiu em usar", respondeu Patrícia, ajustando o decote. "Pouco importa. Depois de hoje, ela vai entender quem manda na família." No outro lado do clube, Ricardo aguardava no quarto do noivo, ajeitando a gravata com mãos trêmulas. Seu pai, um vendedor de seguros de classe média, que sempre sonhara com dias melhores, observava o filho com orgulho. "Seu avô teria ficado orgulhoso, filho. Um casamento desse nível. A Patrícia é uma moça de visão." Ricardo assentiu, sentindo uma pontada de culpa ao pensar na mãe. Nas últimas semanas, algo havia mudado nela. A submissão habitual dera lugar a um silêncio enigmático, quase calculado. Mas Patrícia garantira que era apenas o comportamento típico de uma sogra enciumada, e ele escolhera acreditar nisso. Um funcionário do clube bateu à porta. "Sênior Ricardo?" "Está na hora." No salão, a orquestra de cordas começou a tocar a marcha nupcial. Os convidados se levantaram. Patrícia entrou, radiante em seu vestido de R$ 50.000, caminhando pelo tapete vermelho como se já fosse dona do mundo. No altar improvisado, Ricardo a aguardava, sorrindo nervosamente. Na primeira fila, Joana observava tudo com uma serenidade que desconcertava os poucos que realmente a conheciam. Vestia um tailleur azul marinho simples, mas elegante, com um único adorno. Um broche de ouro com uma pequena safira, presente de Heitor no nascimento de Ricardo. O juiz de paz, um homem gorducho com voz monótona, começou a cerimônia. Quando chegou ao momento dos votos, Patrícia falou sobre construir um futuro próspero juntos e formar uma família sólida. Ricardo, por sua vez, prometeu dedicação e parceria em todos os projetos de vida. Nenhum dos dois mencionou amor. Após a troca de alianças e o beijo protocolar, a festa começou oficialmente. A banda atacou os primeiros acordes de uma música animada, o buffet abriu as portas do salão de jantar e o bar começou a servir drinks elaborados. Joana permaneceu sentada em sua mesa, observando. Viu quando Patrícia cochichou algo no ouvido de uma amiga, apontando discretamente em sua direção, provocando risinhos maldosos. Viu quando Ricardo, já no terceiro drink, evitou seu olhar ao passar por sua mesa. Viu o desprezo mal disfarçado nos olhos da mãe de Patrícia. Às 10 horas em ponto, conforme combinado, as portas principais do salão se abriram. Dr. Almeida entrou, impecável em seu terno escuro, seguido por seu Afonso e 2 oficiais de justiça. A presença inusitada causou um burburinho imediato. A música diminuiu, as conversas cessaram e todas as cabeças se viraram. Joana se levantou calmamente e caminhou até eles. "Está tudo pronto?" perguntou em voz baixa. Dr. Almeida assentiu. Tudo conforme planejado. Joana respirou fundo e se dirigiu ao centro do salão, onde Ricardo e Patrícia, ainda confusos, observavam a cena. "Filho", chamou ela, com voz clara e firme. "Precisamos conversar." Ricardo olhou para os lados, constrangido pela atenção súbita. "Mãe, agora não é hora. Estamos no meio da festa." "É exatamente a hora certa", respondeu Joana. "Todos que vocês queriam impressionar estão aqui." "Doutor." Almeida deu um passo à frente e, com um gesto,
Pediu o microfone ao vocalista da banda. O homem, sentindo a tensão no ar, entregou-o sem questionar. Boa noite, senhoras e senhores, começou o advogado, com a voz grave e autoritária de quem passou décadas em tribunais. Em nome da minha cliente, a senhora Joana Mendonça, presidente do Conselho da Café Forte Investimentos S.A. Tenho um comunicado a fazer. Um murmúrio percorreu o salão. Patrícia, que estava bebendo champanhe, engasgou-se. Café Forte? Que história é essa? Sussurrou para Ricardo, que parecia tão surpreso quanto ela. Dr. Almeida continuou. A senhora. Joana lamenta informar que, a partir deste momento, o Fundo de Amparo Familiar que mantinha o senhor, Ricardo Mendonça, está oficialmente extinto. Ricardo empalideceu. O Fundo de Amparo era como sua mãe se referia ao dinheiro que depositava mensalmente em sua conta, supostamente uma pequena pensão deixada por seu pai. Mas nunca houve menção a uma empresa. Além disso, prosseguiu o advogado, o cheque calção emitido para garantir este evento será sustado imediatamente. O gerente do clube, que observava a cena de longe, aproximou-se com expressão alarmada. Como assim sustado? Temos um contrato. Contrato que será honrado pelo senhor, Ricardo e a senhora Patrícia, os reais beneficiários do evento, esclareceu o doutor. Almeida, entregando um envelope ao gerente. Aqui está a notificação formal. Patrícia avançou, o rosto contorcido de fúria. Que palhaçada é essa? Ricardo, faz alguma coisa. Mas Ricardo estava paralisado, olhando para a mãe como se a visse pela primeira vez. Mãe, o que está acontecendo? Joana finalmente tomou o microfone. Acontece, filho, que você e sua esposa tentaram me enganar, me humilhar e tomar meus bens. Tenho provas disso, incluindo a procuração fraudulenta que vocês me fizeram assinar, alegando ser para minha proteção. Ela fez um gesto e um dos oficiais de justiça avançou, entregando documentos a Ricardo. Esta é uma notificação judicial por tentativa de estelionato contra pessoa idosa. E esta, continuou, enquanto o segundo oficial entregava outro papel. É uma denúncia por agressão física, com laudo médico comprovando as lesões causadas pelo tapa que sua esposa me deu em minha própria casa. O silêncio no salão era absoluto. 200 pares de olhos assistiam ao drama familiar se desenrolar como uma novela ao vivo. Quanto a Café Forte Investimentos, retomou Joana, é a holding criada por seu pai, que administra um patrimônio que vocês nem conseguem imaginar. Um patrimônio que mantivemos em segredo para que você aprendesse o valor do trabalho e da honestidade. Claramente, falhamos. Patrícia, recuperando-se do choque inicial, tentou salvar a situação. Isso é um absurdo. Ela está senil, não sabe o que diz. Ricardo, seu pai era contador. Todo mundo sabe disso. Meu marido, respondeu Joana calmamente. Era formado em contabilidade, sim. E usou esse conhecimento para construir um império. Um império do qual você, Patrícia, nunca verá um centavo. Ela se virou para os convidados. Peço desculpas pelo inconveniente. A festa está oficialmente encerrada. O caos que se seguiu foi instantâneo. Convidados se levantaram, alguns chocados, outros claramente se deleitando com o escândalo. O gerente do clube, em pânico, tentava entender como seria pago. Os pais de Patrícia, lívidos, aproximaram-se da filha, exigindo explicações. Em meio à confusão, Ricardo finalmente reagiu. Com passos vacilantes, aproximou-se da mãe. Por que, mãe? Por que fazer isso no meu casamento? Joana o encarou, anos de decepção contidos em seu olhar. Porque foi o palco que vocês escolheram para me humilhar. Acharam que eu estaria aqui, no canto, a velha mãe patética que vocês poderiam exibir e depois descartar. Mas eu aprendi com seu pai mais do que vocês imaginam.
Ela deu as costas e começou a caminhar para a saída, acompanhada por Doutor Almeida e seu Afonso. Parou apenas para dizer ao gerente do clube: qualquer problema com o pagamento, processe os noivos. Eles têm bens em nome deles, um carro importado e um apartamento financiado. Ah, e o vestido de R$ 50 mil. Quando Joana saiu para a noite fresca de Jundiaí, sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. No carro que os aguardava, doutor. Almeida permitiu-se um raro sorriso. Heitor teria adorado ver isso. Ele viu, respondeu Joana, tocando o broche com a safira. Tenho certeza que viu. Nas semanas seguintes, a história do casamento do escândalo, como ficou conhecido, espalhou-se por Jundiaí e cidades vizinhas. Versões cada vez mais elaboradas circulavam em salões de beleza, padarias e grupos de WhatsApp. Em todas elas, Joana emergia como uma espécie de heroína improvável, a matriarca que se recusou a ser vítima. Para Ricardo e Patrícia, as consequências foram devastadoras. O banco executou a hipoteca do apartamento que haviam comprado, contando com o dinheiro de Joana para pagar as prestações. O carro importado foi retomado pela financeira. O clube processou-os pelo valor integral da festa, incluindo multas por cancelamento. Em questão de dias, o casal que sonhava com uma vida de luxo viu-se sem teto, sem carro e com dívidas monumentais. Os amigos sumiram. As portas se fecharam. A queda foi tão rápida quanto tinha sido a ascensão. Uma semana após o casamento, Patrícia fez as malas e voltou para a casa dos pais, culpando Ricardo pelo fiasco. O casamento, que não durou nem uma semana, virou piada na cidade. Ricardo, sem alternativas, acabou dormindo no sofá de um colega da faculdade que trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção. Por ironia do destino, foi este amigo quem lhe ofereceu um emprego como vendedor, o primeiro trabalho real de sua vida adulta. Enquanto isso, Joana enfrentava sua própria revolução interna. A casa, que antes parecia grande demais para uma pessoa, só agora se mostrava cheia de possibilidades. Pela primeira vez em décadas, ela se permitiu pensar no que realmente queria fazer. Numa tarde de domingo, doutor, Almeida apareceu para um café. Trouxe consigo uma pasta com documentos da Café Forte. Precisamos discutir o futuro da holding, disse ele, enquanto Joana servia o café forte que deu nome à empresa. Há decisões importantes a serem tomadas. Joana observou o líquido escuro encher as xícaras, pensativa. Sabe, Almeida, tenho pensado muito sobre isso. Sobre dinheiro, poder, legados. E chegou a alguma conclusão? Ela assentiu, determinada. Quero transformar a Café Forte. Não quero que seja apenas mais uma empresa acumulando lucros. Quero que faça diferença. Que tipo de diferença? Quero criar uma fundação. Uma que proteja pessoas como eu, idosos vulneráveis a abusos familiares. Que ofereça apoio legal, psicológico, financeiro, que transforme vítimas em sobreviventes. Doutor, Almeida sorriu, genuinamente impressionado. Heitor ficaria orgulhoso, muito orgulhoso. Nas semanas seguintes, Joana mergulhou no projeto com uma energia que não sentia há anos. Reuniu-se com especialistas em direitos dos idosos, visitou instituições de apoio, estudou legislação. A Café Forte Investimentos começou sua transformação na Fundação Legado Imigrante, uma homenagem aos pais de Joana e Heitor, que chegaram ao Brasil sem nada além da disposição para o trabalho. A primeira sede da fundação foi inaugurada em um dos imóveis comerciais da holding em São Paulo. Logo, filiais começaram a surgir em outras cidades. O trabalho rapidamente ganhou reconhecimento e Joana, antes uma figura discreta, tornou-se uma voz respeitada em debates sobre direitos dos idosos.
Em uma dessas ocasiões, após dar uma palestra em um congresso sobre envelhecimento digno, Joana foi abordada por uma jovem jornalista. Senhora Mendonça, sua história inspirou muita gente. A senhora transformou uma tragédia familiar em um movimento social. Como se sente sobre isso? Joana refletiu por um momento antes de responder. Sabe, eu sempre me defini pelos outros, filha de imigrantes, esposa de Heitor, mãe de Ricardo. Levei 68 anos para descobrir quem é Joana. E agora que sei, não há volta. A reportagem foi publicada no domingo seguinte, com o título A Matriarca: Como uma senhora de 68 anos revolucionou a luta pelos direitos dos idosos. A foto mostrava Joana em seu tailleur azul marinho, o broche de safira brilhando discretamente, um sorriso sereno no rosto marcado pelo tempo. Ricardo viu a reportagem enquanto esperava na fila do caixa de um supermercado. A revista estava na prateleira ao lado do balcão. Por um momento, ficou paralisado, olhando para a imagem da mãe, uma mulher que ele claramente nunca havia conhecido de verdade. Naquela noite, após o expediente na loja de materiais de construção, ele caminhou até um orelhão na praça central de Jundiaí. Seus dedos tremiam enquanto discava o número que conhecia de cor. 3 toques depois, a voz familiar atendeu. Alô? Mãe? Sou eu, Ricardo. Silêncio do outro lado. Ele respirou fundo. Eu vi a reportagem sobre a fundação. Mais silêncio. Ricardo sentiu a garganta apertar. Mãe, eu sei que não mereço, mas eu preciso te ver, preciso entender, preciso. A voz dele falhou. Lágrimas que ele nem sabia que estava segurando começaram a escorrer. Por favor, sussurrou. Após o que pareceu uma eternidade, Joana respondeu. Amanhã. Às 3 da tarde, na casa. E desligou. Ricardo passou a noite em claro, revirando-se no sofá apertado do amigo. Quando o despertador tocou às 6 horas, ele já estava de pé. Pediu folga no trabalho, a primeira desde que começara, 3 meses atrás. Às 14h30, ele já estava na rua da casa onde cresceu, caminhando de um lado para outro, nervoso demais para bater na porta antes do horário combinado. Às 14h59, finalmente criou coragem e tocou a campainha. Joana abriu a porta quase imediatamente, como se também estivesse esperando. Vestia calças de linho e uma blusa simples. Sem o tailleur formal, parecia ao mesmo tempo mais vulnerável e mais forte. Entre, disse ela, simplesmente. Ricardo a seguiu até a sala de estar, o mesmo lugar onde meses atrás Patrícia a havia agredido. O aparador de Jacarandá continuava lá, agora com uma foto emoldurada da nova sede da fundação. Sente-se, indicou Joana. Ele obedeceu, sentando-se na ponta do sofá, como uma visita desconfortável. Mãe, eu... Não, interrompeu ela, erguendo a mão. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo. Estou disposta a ouvir o que você tem a dizer, mas não estou aqui para absolver você. O que você e Patrícia fizeram não tem justificativa. Ricardo baixou os olhos, envergonhado. Eu sei, não estou pedindo perdão, só explicações sobre papai, sobre a empresa, sobre tudo que vocês esconderam de mim. Joana suspirou profundamente. Seu pai e eu viemos de famílias que conheceram a pobreza de perto. Quando nos casamos, prometemos que nossos filhos teriam mais oportunidades, mas nunca perderiam a noção do valor do trabalho. Quando Heitor começou a prosperar nos investimentos, decidimos manter um estilo de vida simples. Ela fez uma pausa, lembrando-se. A Café Forte começou como uma pequena corretora. Seu pai tinha um talento natural para identificar bons investimentos. Em poucos anos, a empresa cresceu exponencialmente. Poderíamos ter nos mudado para uma mansão, comprado carros de luxo, viajado o mundo.
Mas escolhemos não fazer isso. Por quê? Perguntou Ricardo, genuinamente confuso. Porque víamos o que o dinheiro fácil fazia com os filhos de outros empresários. Jovens sem propósito, sem disciplina, sem respeito pelo trabalho. Queríamos que você tivesse uma infância normal, que construísse seu próprio caminho. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Então vocês mentiram para mim a vida toda. Não mentimos, corrigiu Joana. Omitimos. Seu pai realmente era contador. A casa onde você cresceu realmente foi comprada com muito esforço, no início de nosso casamento. Tudo o que dissemos era verdade, apenas não era toda a verdade. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde Ricardo brincava quando criança. O plano era contar tudo quando você completasse 30 anos, ou quando demonstrasse maturidade para lidar com a responsabilidade. Seu pai morreu antes disso. E eu? Bem, eu vi você se afastando cada vez mais dos valores que tentamos ensinar. Ricardo sentiu o peso das palavras como um soco no estômago. E então veio a Patrícia, continuou Joana. Uma mulher que claramente só se interessava pelo que você poderia proporcionar materialmente. E você, em vez de perceber isso, afastou-se ainda mais de mim. Começou a me tratar como um fardo, uma velha inconveniente. Eu fui um idiota, admitiu Ricardo, a voz embargada. Sim, foi, concordou Joana, sem rodeios. Mas a questão agora é, o que você vai fazer a respeito? A pergunta de Joana pairou no ar como fumaça. O que Ricardo faria a respeito? Ele mesmo não sabia a resposta. Nos últimos meses, sua vida havia desabado como um castelo de cartas. O casamento relâmpago com Patrícia terminara em humilhação pública. O apartamento financiado e o carro importado, símbolos do status que tanto almejava, haviam sido retomados pelos credores. Até mesmo os amigos de festas e restaurantes caros haviam desaparecido. Agora, aos 35 anos, dormia no sofá de um colega da faculdade e trabalhava como vendedor em uma loja de materiais de construção. Seu salário mal cobria suas necessidades básicas, e a dívida da festa de casamento ainda o perseguiria por anos. Eu não sei, respondeu finalmente. Estou tentando reconstruir minha vida, mas é como se tivesse que aprender tudo do zero. Joana o observou atentamente, procurando sinais de sinceridade em seus olhos. Você está trabalhando, pelo menos? Ricardo assentiu. Na construtora Campos. Como vendedor, não como engenheiro. Ninguém quer contratar um engenheiro que nunca exerceu a profissão de verdade. E como é isso para você? Trabalhar de verdade pela primeira vez aos 35 anos? A pergunta poderia soar cruel, mas o tom de Joana era genuinamente curioso. E diferente, admitiu Ricardo. Cansativo, às vezes humilhante, mas também, não sei explicar. Tem algo satisfatório em ganhar o próprio dinheiro. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Joana. Seu pai dizia que o dinheiro ganho tem um peso diferente na mão. Ele sempre soube disso, mesmo quando se tornou milionário. Ricardo olhou ao redor da sala modesta onde crescera. Os mesmos móveis simples, mas bem cuidados, as mesmas cortinas que sua mãe trocava a cada primavera, as mesmas fotografias de família nas paredes. Nada ali sugeria riqueza. Por que vocês viveram assim, mãe? Se tinham tanto dinheiro, por que escolheram? Isso. Joana sentou-se novamente, ajeitando a blusa com um gesto automático. Quando seu pai e eu nos conhecemos, ele trabalhava como contador em uma pequena empresa e eu era secretária em um escritório de advocacia. Nossos pais eram imigrantes que chegaram ao Brasil sem nada. Sabíamos o valor de cada centavo. Ela fez uma pausa, perdida em memórias. Quando Heitor começou a investir na bolsa e obteve seus primeiros lucros significativos, conversamos muito sobre como isso mudaria nossas vidas.
Decidimos que não deixaríamos o dinheiro mudar quem éramos essencialmente. Mas por que não me contaram? Por que me deixaram acreditar que éramos comuns? Porque queríamos que você desenvolvesse caráter, ética de trabalho, compaixão, coisas que o dinheiro não pode comprar. Víamos tantos jovens ricos arrogantes, vazios. Não queríamos isso para você. Ricardo sentiu uma onda de vergonha. Apesar de todos os esforços dos pais, ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que eles temiam: superficial, materialista, incapaz de reconhecer valor além do financeiro. Claramente falhamos, continuou Joana, como se lesse seus pensamentos. Você se tornou obcecado por status e dinheiro fácil, mesmo sem saber que já era rico. E quando conheceu Patrícia, ela só piorou tudo, completou Ricardo. Ela viu em mim alguém manipulável, alguém que poderia usar para ascender socialmente. E você permitiu. Ricardo não podia negar. Lembrou-se de como ignorara os sinais, de como fizera vista grossa para o desprezo que Patrícia demonstrava por sua mãe, de como concordara com planos cada vez mais absurdos para extrair dinheiro de Joana. Eu me perdi, mãe. Em algum momento me tornei alguém que nem eu mesmo reconheço. Joana levantou-se e foi até a cozinha. Voltou com 2 xícaras de café recém-passado, forte, como Heitor gostava. Seu pai e eu cometemos erros na sua criação, disse ela, entregando uma xícara a Ricardo. Talvez tenhamos facilitado demais as coisas, mesmo vivendo com simplicidade. Talvez devêssemos ter sido mais claros sobre o valor do trabalho, não apenas pregar pelo exemplo. Ricardo tomou um gole do café. O sabor familiar trouxe uma onda de nostalgia. Cafés da manhã em família, seu pai lendo o jornal, sua mãe preparando torradas. Não foi culpa de vocês, disse ele finalmente. Vocês fizeram o melhor que puderam. Eu que escolhi o caminho errado. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Pela janela aberta, entrava a brisa da tarde e o som distante de crianças brincando na rua. A mesma rua onde Ricardo andara de bicicleta, jogara bola, crescera. E agora? Perguntou Joana após alguns minutos. O que você pretende fazer com sua vida? Ricardo colocou a xícara na mesa de centro e respirou fundo. Honestamente, não sei. Estou tentando sobreviver um dia de cada vez, pagar minhas dívidas, aprender a me virar sozinho. É um começo, comentou Joana, mas não é suficiente, é? Ter um emprego, pagar contas. Isso é o mínimo que qualquer adulto deveria fazer. Não é algo para se orgulhar. Joana inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos fixos nos do filho. O que te faria sentir orgulho de si mesmo, Ricardo? Não o que impressionaria os outros, mas o que faria você se olhar no espelho e respeitar o homem que vê? A pergunta atingiu Ricardo como um raio. Ninguém jamais lhe perguntara isso. Nem mesmo ele havia se questionado sobre isso. Toda sua vida adulta fora dedicada a construir uma imagem externa, a impressionar pessoas como Patrícia, a acumular símbolos de status. Nunca havia pensado sobre seu próprio respeito. Eu não sei, admitiu, sentindo-se subitamente perdido. Pense nisso, sugeriu Joana. É a pergunta mais importante que você pode se fazer agora. Quando Ricardo saiu da casa de sua mãe naquela tarde, carregava mais do que a vergonha de seus erros. Carregava também uma pergunta que não o deixaria em paz. Nas semanas seguintes, enquanto continuava seu trabalho na loja de materiais de construção, a pergunta de Joana o acompanhava como uma sombra. O que o faria sentir orgulho de si mesmo? Em um sábado à tarde, após seu turno na loja, Ricardo passeava pelo centro de Jundiaí quando viu um cartaz na porta da biblioteca municipal. Voluntários precisam-se. Programa de alfabetização de adultos. Algo naquele cartaz simples o atraiu.
Sem pensar muito, entrou no prédio antigo e perguntou sobre o programa. Uma senhora de óculos grossos explicou que procuravam pessoas para dar aulas noturnas a trabalhadores que não tiveram oportunidade de estudar. "Você tem experiência com o ensino?" perguntou ela. "Não", admitiu Ricardo. "Sou engenheiro, mas trabalho como vendedor atualmente." "Engenheiro?" Os olhos da senhora brilharam. "Seria perfeito para as aulas de matemática básica. Muitos de nossos alunos trabalham na construção civil e precisam aprender a fazer medições, cálculos simples." Ricardo hesitou. Nunca havia ensinado nada a ninguém. Mas algo dentro dele, talvez a voz de seu pai, talvez a pergunta de sua mãe, o impulsionou a aceitar o desafio. "Posso tentar", disse finalmente. Na segunda-feira seguinte, após o trabalho, Ricardo compareceu à sua primeira aula como voluntário. A sala improvisada na biblioteca estava cheia de homens e mulheres de várias idades, pedreiros, empregadas domésticas, porteiros, faxineiros, pessoas que acordavam antes do sol nascer e dormiam depois que ele se punha, mas ainda encontravam energia para estudar. Nervoso, Ricardo começou a explicar conceitos básicos de matemática. Para sua surpresa, descobriu que tinha um talento natural para ensinar. Conseguia traduzir fórmulas complexas em exemplos práticos do dia a dia. Via os olhos dos alunos brilharem quando compreendiam um conceito novo. "Professor", chamou um senhor de uns 50 anos, com mãos calejadas de pedreiro. "Agora entendi por que o mestre de obras sempre diz que preciso de tantos metros de madeira para a forma. Posso calcular sozinho." O orgulho na voz daquele homem tocou Ricardo profundamente. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que estava fazendo algo genuinamente útil, algo que ia além de si mesmo. Nas noites seguintes, Ricardo se dedicou a preparar aulas cada vez melhores. Usava seu conhecimento de engenharia para criar exemplos práticos. Levava pedaços de madeira, fita métrica, pequenas maquetes que construía nas horas vagas. Seu chefe na loja de materiais, notando seu entusiasmo com o voluntariado, começou a pedir conselhos sobre como organizar melhor o estoque, como calcular materiais para obras. Aos poucos, Ricardo foi assumindo mais responsabilidades, aplicando seu conhecimento técnico em situações reais. Um mês após o início de seu trabalho voluntário, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. "Sênior. Mendonça? Aqui é Antônio Silva, da construtora Horizonte. Um de nossos clientes, o senhor. José Oliveira, mencionou que você o ajudou a calcular materiais para a reforma da casa dele e que você dá aulas voluntárias de matemática. Estamos precisando de alguém com seu perfil para nossa equipe técnica. Teria interesse em uma entrevista?" A construtora Horizonte era uma das maiores da região. Ricardo mal podia acreditar na oportunidade. Naquela noite, ligou para Joana. "Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu." Contou sobre o voluntariado, sobre como redescobrir a sua paixão pela engenharia através do ensino e sobre a oferta de entrevista. "Isso é maravilhoso, filho", respondeu Joana, e Ricardo pôde ouvir o sorriso em sua voz. "Sabe o mais estranho? Pela primeira vez, não estou pensando no salário ou no status. Estou empolgado com a possibilidade de usar meu conhecimento para algo útil." "Isso não é estranho, Ricardo. É maturidade." A entrevista na construtora Horizonte foi um sucesso. Ricardo foi contratado como engenheiro assistente, uma posição inicial, com salário modesto, mas era um recomeço legítimo em sua profissão. A condição era que ele continuasse com o trabalho voluntário, pois a empresa tinha um programa de responsabilidade social e valorizava funcionários engajados com a comunidade. 6 meses se passaram. Ricardo, agora morando em um pequeno apartamento alugado, estabelecera uma nova rotina. Trabalho na construtora durante o dia,
Aulas voluntárias 3 noites por semana e, aos domingos, almoço com a mãe. Foi em um desses almoços que Joana fez o convite. Filho, a Fundação está expandindo o programa de capacitação profissional. Estamos procurando alguém para coordenar os cursos técnicos para idosos que querem reingressar no mercado de trabalho. Pensei em você. Ricardo quase engasgou com o suco. Eu? Trabalhar na Fundação? Depois de tudo que fiz? Joana colocou os talheres sobre o prato e olhou diretamente para o filho. Ricardo, a Fundação Legado Imigrante existe para dar segundas chances, para transformar histórias de abuso em histórias de superação. Que exemplo daríamos se não acreditássemos em segundas chances dentro da nossa própria família? Mas as pessoas sabem o que aconteceu, o escândalo do casamento. Sim, sabem. E também estão vendo sua transformação nos últimos meses. Como você acha que conseguiu o contato da construtora Horizonte? Ricardo arregalou os olhos. Foi você? Você que falou com eles? Joana sorriu. Não diretamente, mas doutor. Almeida conhece o dono da construtora. Quando soube do seu trabalho voluntário, mencionou seu nome. O resto você conquistou por mérito próprio. Ricardo balançou a cabeça, admirado com a rede invisível de conexões que sua mãe e doutor Almeida mantinham. Sobre a proposta da Fundação, continuou Joana, não precisa responder agora. Pense com calma. O cargo exigiria dedicação, compromisso real com a causa. Posso perguntar uma coisa, mãe? Por que agora? Por que me oferecer isso depois de apenas 6 meses? Joana tomou um gole de água antes de responder. Porque vi em seus olhos a resposta para a pergunta que fiz naquele dia. Vi um homem que está começando a se orgulhar não do que tem, mas do que faz. E isso, filho, é o verdadeiro legado que seu pai e eu sempre quisemos deixar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Ricardo refletiu longamente sobre a proposta. Trabalhar na Fundação significaria estar mais próximo de sua mãe, participar do legado familiar de forma construtiva, mas também significaria enfrentar diariamente o lembrete de seus erros passados. Após uma semana de reflexão, tomou sua decisão. Ligou para Joana. Mãe, sobre a proposta da Fundação. Agradeço profundamente a confiança, mas preciso recusar. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Posso perguntar o motivo? Questionou Joana, sem demonstrar desapontamento. Eu ainda não estou pronto. Ainda estou construindo meu próprio caminho, aprendendo a andar com minhas próprias pernas. Aceitar um cargo na Fundação agora seria fácil demais. Eu preciso provar para mim mesmo que posso construir algo por mérito próprio, sem a rede de segurança da família. Para sua surpresa, Joana riu suavemente. Sabe, essa é exatamente a resposta que seu pai daria. Ele recusou a ajuda do pai dele quando começou na contabilidade. Disse quase as mesmas palavras. Ricardo sentiu uma onda de emoção ao ser comparado ao pai. Mas quero ajudar a Fundação de outras formas, acrescentou rapidamente. Posso continuar como voluntário, dar aulas técnicas nos fins de semana, ajudar a estruturar os cursos. Isso seria maravilhoso, respondeu Joana. E quando você sentir que está pronto, a porta estará aberta. 1 ano se passou. A Fundação Legado Imigrante cresceu, abrindo filiais em outras cidades. Joana, agora com 69 anos, tornou-se uma figura respeitada nacionalmente na defesa dos direitos dos idosos. Seu trabalho foi reconhecido com prêmios e homenagens. Ricardo, por sua vez, foi promovido a engenheiro de projetos na construtora. Seu programa voluntário de alfabetização expandiu-se para 3 bibliotecas diferentes, atendendo centenas de trabalhadores. Aos fins de semana, dava aulas técnicas na Fundação, ensinando idosos a calcularem orçamentos de pequenas reformas
e concertos domésticos. Em uma tarde de domingo, enquanto almoçavam na varanda da casa de Joana, Ricardo comentou: "Sabia que encontrei a Patrícia outro dia? Ela está trabalhando como vendedora em uma loja de departamentos no shopping." Joana ergueu as sobrancelhas, surpresa. "E como foi?" "Estranho." Ela fingiu que não me viu, mas nossos olhares se cruzaram por um segundo. Sabe o que pensei? Que não sinto absolutamente nada, nem raiva, nem mágoa, nem pena. É como se fosse uma pessoa de outra vida. Joana assentiu, compreensiva. É assim que sabemos que realmente superamos algo, quando não provoca mais nenhuma emoção. Ricardo serviu-se de mais salada, um hábito saudável que adquirira recentemente. "Mãe, lembra daquela pergunta que você me fez há 1 ano? Sobre o que me faria sentir orgulho de mim mesmo?" "Lembro. Acho que encontrei a resposta. Não é uma coisa específica. Um emprego, um título, uma conquista. É acordar todos os dias sabendo que estou construindo algo significativo, que estou fazendo diferença na vida de alguém, mesmo que seja de forma pequena." Joana sorriu, os olhos brilhando de emoção. Seu pai costumava dizer que riqueza verdadeira é aquela que você não pode contar em dinheiro. Acho que você finalmente entendeu isso. Naquela tarde, enquanto mãe e filho conversavam na varanda da casa simples em Jundiaí, ninguém poderia adivinhar que ali estava uma das mulheres mais ricas do estado de São Paulo e seu único herdeiro. Não havia sinais exteriores de riqueza, apenas uma mesa bem posta, uma conversa sincera, o aroma de café forte no ar. E talvez essa fosse a verdadeira herança dos Mendonça. Não os milhões da Café Forte Investimentos, não os imóveis ou as ações, mas a capacidade de encontrar valor no que realmente importa. Semanas depois, a Fundação Legado Imigrante inaugurou um novo programa, o Fundo Ricardo Mendonça de Bolsas para Educação Técnica, destinado a trabalhadores da construção civil que desejassem se qualificar. O nome foi sugestão de Joana, mas o projeto e a captação de recursos foram inteiramente realizados por Ricardo, com seu próprio trabalho e contatos. Na cerimônia de lançamento, Ricardo fez um breve discurso. "Este fundo nasceu da minha própria jornada de descoberta. Aprendi da maneira mais difícil que diplomas e títulos não fazem um homem. O que nos define são nossas escolhas diárias, nosso compromisso com algo maior que nós mesmos." Na primeira fila, Joana observava o filho com o coração transbordando de orgulho. Ao seu lado, doutor. Almeida sussurrou. Heitor estaria radiante. "Ele está", respondeu Joana, tocando o broche de safira em seu peito. "Tenho certeza que está." Quando Ricardo desceu do palco, foi cercado por seus alunos do programa de alfabetização, pedreiros, carpinteiros, eletricistas que, graças a ele, agora podiam ler plantas, calcular materiais, sonhar com promoções e negócios próprios. "Professor, o senhor mudou minha vida", disse um deles, com lágrimas nos olhos. "Agora posso ler histórias para meus netos." Foi nesse momento que Ricardo entendeu completamente as escolhas de seus pais. O verdadeiro legado não estava nos milhões da Café Forte, mas nos valores que sobrevivem através das gerações, nas vidas tocadas, nas histórias transformadas. A matriarca e seu filho haviam, cada um à sua maneira, encontrado seu propósito. E isso, mais que qualquer fortuna, era o verdadeiro tesouro dos Mendonça. Joana, observando de longe o filho cercado por seus alunos, sorriu. A dor do passado não havia desaparecido completamente. Cicatrizes emocionais nunca desaparecem totalmente. Mas havia sido transformada em algo maior, mais significativo. "Missão cumprida, Heitor", murmurou ela para o céu claro daquela tarde de primavera em Jundiaí. Nosso menino finalmente encontrou seu caminho. E em algum lugar,
Talvez naquele mesmo céu, Heitor Mendonça sorria de volta. Se você gostou dessa história de transformação e redenção familiar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Suas interações ajudam a levar essas narrativas brasileiras a mais pessoas. Obrigado por acompanhar a Matriarca até o final.